Depois de 2000 anos da reforma messiânica na Terra, as famílias se desmancham. A moralidade entre jovens é quase que nula. A evolução espiritual é quase inexistente. E a religião é ofertada por franquias, como coisa de consumo comercial. O fanatismo está em expansão. As pessoas estão perdidas ao ponto de declarar que acreditam que tudo termine com a morte, mas que rezam porque nunca se sabe. Cadê o espiritualismo? A igreja cuidou de queimar todos os espiritualistas, pois até 200 anos atrás queimava-os em praça pública. Ninguém pode parar o progresso espiritual, porém, evidentemente, a reforma messiânica não aconteceu. Ela foi instrumentalizada com a doutrina do Cristo Rei e Salvador do mundo, e numa forma maliciosa, colocaram a lei do amor iluminada pela sombra. Pois o que Jesus veio a ensinar? Ele disse: eu não vim para reformar a lei, mas para dar-lhe continuação. Daí valem os mandamentos. Porém definiu: amarás a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a você mesmo. Dizendo ainda: estes são os mandamentos e os profetas. E mais, foi deixar um legado definitivo do fazei isso na minha lembrança, excluindo o templo para rezar. E nisso ele reformava aquela tradição antiga, pois transferiu o culto do templo para o lar, envolvendo o pai de família, para assumir lá a sua posição moral diante da sua família e, evidentemente, diante do mundo afora com a sua postura moral. Então Jesus reformou o sistema arcaico com o cristianismo. Mas o cristão hoje o segue o quê? O sistema arcaico que Jesus reformou. Pois o povo reza nos templos, igrejas, etc. E isso nos mostra que este cristianismo é diferente e não o real, e que a reforma não foi realizada. Isso justifica o atraso, a pobreza, a fome, o sofrimento, que ainda se alastra no mundo chamado de cristão. A reforma messiânica ensinava através da lei do amor que as pessoas podiam evoluir pelos méritos individuais na sua prática e disse: quem muito amou, já orou. E o cristão hoje acredita que a sua evolução acontecerá pela sua fé, como por milagre, só porque ele reza na igreja, participa das suas funções, missas, bênçãos, procissões e respeita suas festas. Criaram-se nisso grandes explorações, grandes confusões e consequências que trouxeram estas calamidades sociais que vivemos hoje, porque falsificaram estes princípios e fizeram, na base das falsificações, até livros e a própria Bíblia, que induziu muitos a práticas erradas. Instrumentalizaram a caridade, venderam as indulgências, criando a ilusão de que assim os erros podiam ser perdoados. Cultuaram as imagens e fizeram cultos pagãos, ergueram templos pagãos, sacrários e relicários. Mas ao final foi determinado pelo plano espiritual mais elevado uma outra reforma, aquela atual da litáurica. Veio a ser determinado o nascimento de um reformador da classe crística, com a tarefa de corrigir este abuso que o homem praticou sobre a religião na Itália, para que de lá mesmo uma nova religião se realizasse para difundir-se depois pelo mundo afora. E esta religião foi realizada, e o seu nome já indica o seu avanço, pois é litáurica, em que lito significa pedra em grego antigo, e áurica significa a aura da gente, pois esta é aquela que se fotografa, e nos contextos que a litáurica interpreta, demonstra que muitos se encontram espiritualmente simplesmente nestas dimensões da matéria, por terem vivido os contextos de confusão propagados por este abuso espiritual cometido na Itália. A litáurica, ela tem cunho universal. Esta reforma litáurica destituiu todas as religiões do planeta, pois esclarece novamente os velhos princípios do cristianismo e vem completá-lo e atualizá-lo, preparando para o futuro. E assim, muitas pessoas hoje
ainda não sabem que as suas religiões nunca valeram e ainda vivem ao léu, pois muitos que morreram descobriram esta situação somente quando era muito tarde. Pois a morte tem domínio sobre a matéria e não sobre o espírito, que não morre, mas passa pelas etapas das vidas sucessivas até desenvolver-se das imperfeições, livrando-se dos instintos que o chamam de volta à matéria, até sair e livrar-se dos seus chamamentos. Mas verdadeiramente, poucos saíram. A fotografia da aura nos prova isso. E não ter uma religião significa praticamente que a pessoa fica por sua conta, por conta da sua superstição e do seu condicionamento, mas não evolui, não eleva o seu campo vibratório, fica na simples dimensão da matéria, fica no mesmo lugar, não vai a lugar algum. Há uma autoridade que supervisiona todos os seres da criação e vivem no planeta ou no universo. Chama-se vontade de Deus. Esta vontade é realizada pelos espíritos do orbe nos seus vários graus e atualmente definida como força crística, porque não há autoridade maior que o Cristo que a gerou e promulgou até hoje, porém sempre como uma ordem religiosa, subordinada a esta vontade infinitamente superior. E esta é a diferença básica na comparação ao abuso espiritual, pois o contexto Deus é tão grande que nunca, e nenhum espírito ou ser da criação pôde antepor-se a ele, que é o Criador. Este absurdo só poderia ser criado pela mente de um exaltado, elevado adiante por pessoas levianas ou condicionadas pelo poder, que na prática sustentaram este abuso espiritual até os nossos dias. E quantos confusos há que perseguem o poder material, o dinheiro e o seu conforto, silenciando a inteligência, pois não percebem que se não houvesse continuidade da vida na reencarnação, não teria vida no planeta há muito tempo. E assim conclui-se que existe uma vida maior, pois há continuidade das responsabilidades, das histórias e daí as penalizações sobre os abusos. Então, abordando a situação da vida dessa forma, que valor tem esta correria da vida? Para que abusar para perder tudo e a toda hora? Por que não procurar entender esta religião litáurica para contar com uma proteção espiritual que ensine e ajude a pessoa a evoluir? A religião é uma coisa séria. Ela é pela vida, é pela morte, e seu recesso espiritual é para um bom retorno à vida. E deve também ensinar como evoluir, como encontrar um socorro para ajudar um filho exposto aos perigos da vida, uma pessoa doente. A religião verdadeira deve preencher os ensejos da clareza e não esconder-se nos dogmas irracionais. Mas, acima de tudo, a religião deve ser autorizada, séria, reconhecida e não um comércio. Pois quem brinca com isso não sai da faixa evolutiva da Terra e da dimensão das auras, onde esta população espiritual atual é tão grande que o plano superior espiritual já está providenciando a sua transferência para outros lugares do espaço, onde muitos espíritos serão transplantados em outros lugares, naqueles seus esquemas mais primitivos, para que possam recuperar-se dos seus atrasos.